Então, com vocês, Yara Fontoro. Obrigada. Bom dia a todos. É uma satisfação estar nesse evento maravilhoso, onde vai estar já acontecendo muita sincronicidade, nada é por acaso. E eu peço a todos agora, esse momento, a minha apresentação, falando dos arquétipos do feminino, nós vamos entendê-los com o nosso coração, mais do que só o intelecto, mas com o nosso coração. Vamos sentir, vamos procurar agora fechar um minutinho os olhos e nos conectar no nosso templo sagrado que existe no nosso interior, essa verdadeira bênção. Estamos todos integrados, pedimos neste momento licença e a atenção e a bênção do nosso eu superior e a conexão com os nossos mestres e mestras, com o nosso mundo interior, e possamos estar todos integrados nessa luz amorosa que reina, que brilha e que nos conecta a todos e a todas e a todos os seres do planeta. Muito obrigada. Voltando aqui agora, nada é por acaso. Voltando para cá, nós temos aqui uma pirâmide, esse assunto maravilhoso, esses assuntos, os temas estão todos ligados. Uma referência aqui, uma alusão aos antigos egípcios. Tenho a minha admiração, da onde vieram muitos deuses e deusas e muitos ensinamentos que vigoram até hoje. O tema que eu trago neste evento é os arquétipos do feminino. Comecei esse estudo há muitos anos atrás. Eu que sou psicóloga, trabalho há muito tempo em clínica. Senti a necessidade de estudar, de aprofundar essas questões do feminino, porque senti na psicologia tradicional uma certa defasagem, uma certa falta, vamos dizer assim, porque ela é vista muito de uma visão masculina. Então, com isto, eu fui procurando e encontrei. A mim me fez muito bem, me fez descortinar um universo muito grandioso. Os arquétipos do feminino são esses temas correlacionados. Pode passar o próximo slide. Eles estão ligados a todo esse conhecimento da alma feminina, principalmente no que diz respeito aos mitos. Aqui essa primeira imagem é uma alusão a um templo que existe na Grécia. Este templo é o templo de Zeus, mas só que me dá uma ideia, não sei se dá para ver bem, uma ideia de perspectiva, porque nós vamos falar de um tema atual, falando nos arquétipos, com esse conhecimento que hoje nós temos, mas também correlacionado a toda uma sabedoria milenar. Próximo. A necessidade hoje de nós entendermos o porquê, afinal de contas, por que estudar o feminino? Nós percebemos que o mundo passa por um momento, vamos dizer, de crise. Há muito tempo atrás vigorava princípios onde reinava uma harmonia conectada com tudo e com todos. A vida moderna, as pressões, o estresse, nos faz ter que nos propicia ter que descobrir novas adaptações a essa vida moderna. E nós podemos dizer que, segundo alguns estudiosos, antropólogos, cientistas, ocorre hoje um grande desequilíbrio na humanidade. Por quê? Porque as forças dominantes, elas são forças de uma pressão externa muito grande. E podemos dizer que o princípio masculino, sem querer entrar em debates nesse sentido, mas o princípio masculino vigorou, o patriarcado vigorou por muito tempo, exercendo seus valores e as suas impressões na nossa mente, no nosso psiquismo. Isso faz com que a gente crie uma desarmonia interna. Se vocês estão entendendo, vocês vão entender, procurem entender com o coração. Essas pressões que se manifestam em valores como a competitividade, o ter muito mais do que o ser, e por aí afora, esses valores exerceram um princípio, de certa forma, muito unilateral. E nós precisamos, homens e mulheres, deste equilíbrio
desta unidade que hoje os estudiosos, a física quântica, que vai ser abordada mais adiante, e tantos, enfim, tantos mestres nos dizem como nós precisamos desta integração, desta harmonia. E nós sentimos que o princípio feminino, principalmente no que diz respeito às mulheres, elas sofreram muitas pressões ao longo dos anos. E este tema dos arquétipos vai buscar um conhecimento muito antigo, trazido lá das divindades, né, onde haviam, naquelas culturas anteriores, conhecimentos profundos do psiquismo, do emocional e até mesmo do espiritual. As culturas antigas, como por exemplo a Grécia, os antigos egípcios, dentre outros, no Havaí, e muitas culturas, observem que havia um fenômeno muito interessante. Esses conhecimentos emergiam em vários lugares. Por incrível que pareça, não havia os meios de comunicação como hoje, mas esses conhecimentos brotavam e emergiam em várias culturas. Esses conhecimentos que dizem respeito ao quem nós somos. Afinal de contas, quem somos nós? Pode passar o próximo. Eu vou procurar ser breve, porque o tema é um pouco amplo e muito interessante, mas nós vamos conseguir entender. Um breve histórico. Eu coloquei essa imagem aí. Essa imagem é do livro do Campbell, um dos maiores mitologistas de todos os tempos, no meu entender. Campbell nos afirmava, assim como outros estudiosos e antropólogos, que havia, há muitos e muito tempo atrás, um princípio feminino chamado a Grande Mãe ou a Grande Deusa, aonde ocorria, nesta imagem, nesta figura simbólica, toda a integração dos valores ligados ao feminino, ao que é ser mulher, a todos os aspectos, porque a mulher, ela é múltipla nas suas características, ela é multifacetada. Por esse motivo nós vamos ver agora um pouco mais dos arquétipos para tentar procurar entender o que isso significa. Então Campbell dizia que há muitos anos atrás havia culturas que reverenciavam esta grande mãe, conhecida também como a grande deusa. Curiosamente, alguns autores, como o casal Wulger, começaram a procurar entender e estão percebendo que existe hoje, vigorando no mundo todo, um fenômeno muito interessante e curioso chamado o retorno da deusa. Tá? Se vocês forem analisando ou comparando, observem esses filmes, o filme que veio agora do Código da Vinci, e dentre outros temas, na arte, na música, na poesia, esse fenômeno do retorno da deusa começa a vir, a emergir. Percebam, o método é observação. Vamos passar para o próximo. O conceito de arquétipo. Falando brevemente, o que é arquétipo? É uma palavra que já muitos conhecem, outros vão tomar contato pela primeira vez. Arquétipo foi um tema designado pelo Dr. Jung. Significa que são matrizes arcaicas, são vivências que são comuns a toda a humanidade. Então, vivências como, por exemplo, nascimento, morte, certos ritos de passagem são comuns a toda a humanidade. E essas vivências repetidas inúmeras vezes durante centenas e centenas de anos formam esses núcleos energéticos, eu diria, que são os arquétipos. Ok? A princípio parece um pouquinho assim, mas nós vamos tomando contato e percebendo que isso faz parte da nossa vida. O próximo. Então, falando em arquétipo, por que falar arquétipo da deusa? Algumas estudiosas, algumas mulheres terapeutas, psicanalistas, sentiram a necessidade de encontrar, de conhecer, de descobrir, mais ainda, desvendar sobre o que é, como é que é a personalidade feminina.
encontrando esse eco, né? E de toda essa multiplicidade de como nós somos, nós precisávamos entender, porque até mesmo uma alusão lá dos antigos gregos, que vigora até hoje entre nós, uma pergunta, que é uma afirmação, é o conhece-te a ti mesmo. Nós temos uma necessidade de todos nós, o autoconhecimento. E por mais que a humanidade tenha evoluído, que a tecnologia nos traga inúmeros recursos, por incrível que pareça, dentro de nós mesmos, nós somos ainda muitas vezes desconhecidos. Existem partes, aspectos nossos que estão por ser descobertos. E a deusa, ela significa assim, ela é uma parte, uma personalidade complexa, que está ligada tanto na antiguidade, onde haviam esses ritos, essas vivências ligadas às deusas e os deuses, né? Mais especificamente aqui eu vou trazer as deusas gregas, porque são as mais conhecidas entre nós. Então a deusa significava essa parte divina, essa contraparte sagrada dentro de nós. E cada uma tinha atributos, vivências, comportamentos muito específicos e característicos. A doutora Jean Shinoda, quando estudou esse tema, observou que no comportamento, no consultório, começava a surgir semelhanças, isto é, a sincronicidade, nada por acaso. Então, essas semelhanças também existem nas mulheres. Aquilo que as antigas lá, deusas, divindades dos templos antigos faziam, viviam e reverenciavam, também vigora e está presente aqui em nós, mulheres e homens. Eu vou falar hoje só das mulheres, mas prometo que adiante, pelas solicitações, eu vou trazer o arquétipo dos deuses também. O próximo. Mitos. Falar de arquétipo não tem como negar que está totalmente ligado aos mitos. Mito é uma palavra curiosa, a alusão dela é como se fosse uma mentirinha, entre aspas, mas mito, na verdade, ele tem um significado muito forte. Se não fosse assim, ele não teria uma repercussão ao longo de séculos e séculos. Os mitos são uma ponte, são histórias, são vivências, né? Eles significam e simbolizam essa ponte entre a realidade e o mundo imaginário. Então os mitos, todo mito ele tem um conteúdo onde ele aborda uma profunda verdade. Ele pode ter uma história toda mirabolante, toda, né? Mas ele tem uma profunda verdade, tanto assim que ele perpetua, se repercute ao longo de toda a humanidade. Vocês podem observar os filmes, os grandes mestres do cinema, eu diria o Spielberg e tantos outros, né, autores de teatro, na literatura, Shakespeare, tantos desses mestres, vamos dizer, eles pegaram conteúdos, e ainda hoje utilizam, que são comuns a toda a humanidade. Por isso, tu podes assistir um filme ou uma peça de teatro, por exemplo, de Shakespeare, que teve passando agora, se não me engano, chamou Sonho de uma Noite de Verão, teve agora em cartaz. Ela traz um conteúdo que foi lá daquelas épocas, mas que está ligado à nossa vivência super atual. Por isso, há esse encantamento, e o mito, além disso, ele nos traz uma sabedoria muito grande. Vamos passar ao próximo. Bom, inconsciente coletivo é um tema, um conteúdo já muito conhecido entre nós, simboliza aquelas camadas na nossa psiquismo que estão, onde são camadas profundas, uma camada profunda onde nós todos estamos ligados. É um tema, uma alusão mais referida por Dr. Jung. Vamos lá, eu vou ter que me apressar em função do tempo. Se eu tiver mais oportunidade, vou aprofundar mais. Ok? Tá. Esse aqui é o objetivo do trabalho, brevemente, é só porque eu estou trabalhando cada vez mais com as mulheres, com grupos de homens também, e trazendo essa oportunidade de crescimento, porque o autoconhecimento nos traz
além do poder, da sabedoria, nos traz uma parte muito importante dentro de nós, que é a amorosidade. Eu diria até mesmo a compaixão. Vamos lá. Agora, entrando neste tema das 7 principais deusas, eu refiro os arquétipos das deusas gregas, como eu já disse anteriormente, porque foi o mais estudado, mas existem deusas e deuses em todas as culturas, como por exemplo no Egito. Se nós tivéssemos oportunidade de abordar mais, né, nós sabemos que Ísis, Osíris, Horus, tantos deuses tiveram e têm uma importância enorme em toda a nossa cultura. Mas aqui eu me refiro especificamente às deusas gregas. Essas deusas são 7 que estão ligadas a todas as características da nossa personalidade. Elas têm atributos, comportamentos, vivências, nenhuma de nós escapa. Os homens também, eles vão identificar na sua companheira, e seja quem for, na sua volta, porque todos nós temos a contraparte masculina e feminina dentro de nós. Como foi referido anteriormente, os antigos sábios do taoísmo, os povos da China, e eles já sabiam que nós temos essas duas polaridades. Nós não somos uma parte só única. Nós temos o yin e o yang, né? O masculino e o feminino, a ânima e o ânimos. Essas contrapartes fazem parte de nós. São princípios estudados também lá na antiga Índia. Há mais de 7.000 anos atrás, eles já tinham este conhecimento profundo de como nós somos, desses níveis da nossa consciência. Nós não temos um nível só, nós somos vários níveis. Então, começando agora a primeira deusa, vamos ver, vamos próximo. Eu trouxe esses slides, é uma pequena alusão, existem outras imagens também da deusa, da mulher tipo deusa Atenas. Aqui não aparece bem lá em cima o nome, mas significa Atena. Quem é ligado à área jurídica sabe que ela é o símbolo da divindade que reina na justiça. A mulher, com esse arquétipo, vivendo hoje no nosso mundo aqui, são mulheres com características, elas têm um intelecto muito pronunciado, são mulheres mais ligadas à razão, à lógica, são mulheres que no seu comportamento são mais, vamos dizer, não são tão comunicativas, elas são mais focadas, elas têm o princípio do, entre aspas, masculino, do seu ânimo mais desenvolvido. São mulheres que não dão tanta dedicação aos relacionamentos. Eu vou falar aqui cada tipo específico, mas todas nós podemos ter combinações entre eles. A próxima divindade, esse slide não aparece assim muito, é uma referência só, chama-se deusa Ártemis. Ártemis ou Diana para os romanos. Ártemis simboliza na mulher aquela divindade que é ligada à natureza, a toda essa questão corporal. Ártemis, no antigo mito, ela era uma deusa da lua, chamada a caçadora. E Ártemis na mulher são mulheres que muitas vezes ocorre, obviamente, desde menina, já aparece na menininha, são meninas mais com comportamento mais despojado, são mulheres ligadas aos esportes, toda mulher ligada a essa vida mais, vamos dizer, aventureira, que gosta de ter, a palavra-chave de Ártemis é liberdade. Elas são competitivas de certa forma, assim como a antiga deusa que vivia na Grécia. O próximo. A mais famosa, não há quem não conheça. Este símbolo belíssimo, um quadro de Botticelli, esteve aqui no Brasil, quem teve a oportunidade de ir a São Paulo, o ano passado, ocorreu uma exposição de arte grega belíssima lá em São Paulo. Vieram algumas imagens maravilhosas dessas divindades. Afrodite, o tema, como já aludimos no início aqui, falando sobre sexualidade, sensualidade, beleza, amor, todos esses temas
nós estão ligados a esse arquétipo de Afrodite. Portanto, uma mulher com este princípio muito evidente são mulheres mais comunicativas, mulheres mais ligadas à beleza, aos relacionamentos. Ocorre que o nosso mundo atual, esse arquétipo, felizmente, ou acho que infelizmente, ele foi muito deturpado, muito utilizado pela mídia, pelo consumismo. Portanto, Afrodite, que é a antiga deusa Vênus, e com as suas correspondentes em outras culturas, a Shakti, enfim, e outras divindades, tiveram esse padrão, esta beleza, essa bênção ligada ao amor, de certa forma desfigurado, de certa forma foi retirado da mulher este princípio, e outra coisa pior que eu acho ainda, foi destituído do sagrado, passou a ser objeto de uma certa exploração, vamos dizer. Com isto, nós temos que colocar a uma certa chaga, uma certa ferida na alma das mulheres. Se por um lado isto é evidenciado, por outro foi suprimido, e a mulher perde esse conteúdo, esta força e esta correlação do amor com a sexualidade. Ainda mais hoje, no momento atual, isso está vigorando muito. Eu vou ter que me apressar. O próximo. Aqui a deusa Deméter é ligada à deusa da maternidade. Deméter é conhecida por Ceres em Roma, é a deusa da nutrição, é a deusa da abundância. Mulheres com esse arquétipo são extremamente ligadas a cuidar dos outros. O próximo, eu vou ter que passar rápido. Vamos lá. A Perséfone é a divindade ligada a todo o poder da intuição, do inconsciente, dos poderes ocultos. Isso vigora muito hoje nas mulheres. O próximo. Hera representa a divindade do casamento, mulheres ligadas ao poder e ao matrimônio. Temos muitas eras ligadas aos contextos sociais, comandando o social. O próximo. Vamos lá. Héstia. Eu diria que Héstia é ligada aos templos, aos romanos, também conhecida como as vestais. Todas nós precisamos desenvolver. Héstia é a luz interior, simboliza o nosso templo sagrado interno. Todos nós precisamos tomar contato, ainda mais no mundo atual, que é muito pro externo, nós precisamos conectar com essa divindade. O próximo. Agora eu trago aqui alguns exemplos, só para finalizar. Aqui eu trouxe a Lady Diana, né, que ela teve uma vivência muito curiosa, uma mulher com muitos arquétipos desenvolvidos, mas no decorrer da sua vida ela perde a sua parte de alma, eu diria assim. Ela com aquela cultura na Inglaterra, ela perde-se de si mesma e os seus aspectos muito interiores ficam desfigurados, eu diria assim. Com isso, Diana faz o caminho de Perséfone, isto é, ela vai ao mundo avernal, ao mundo, ela acaba morrendo, né? Por perder-se de si mesma, eu diria assim. Tá, não vou poder aprofundar muito. O próximo. Aqui eu trago esta querida Shirley MacLaine, porque eu acho ela maravilhosa, todas elas são, né? Existem muitas mulheres especiais, eu vou poder trazer só algumas. Shirley MacLaine, ela é uma celebridade, todos nós sabemos. Escreveu livros, enfim. Shirley MacLaine é uma mulher que tem tudo, teve tudo na sua vida, mas lá pelas tantas, no momento da sua evolução, ela começa com um questionamento muito profundo de quem ela é, o que ela está fazendo aqui e a sua busca pela espiritualidade. Se alguém puder ler, tem os livros dela e tem um filme, chama-se Minhas Vidas, onde ela vai buscar também respostas nas suas vidas passadas. Então ela entra num arquétipo, eu diria, de Perséfone e de Héstia, saindo daquele arquétipo de muita Afrodite, porque ela é toda ligada ao palco, ligada à dança, à música. Shirley MacLaine mergulha, faz um mergulho interior, muito interessante. Eu trago agora a nossa querida, linda, nós precisamos abordar. Essa moça é um fenômeno, né? É um fenômeno, ela está sendo estudada, porque ela reúne, no meu entender, vários arquétipos. Observe, a gente não vai poder ver muito, mas ela tem toda essa questão da sensualidade, mas ela reúne também a parte da esportiva. Ela é uma mulher, ela é uma Ártemis, uma Diana também. E outra, ela se torna também uma grande empresária. Então ela reúne
vários arquétipos. É muito interessante o que ocorre com ela, com a Gisele. E ela está sendo realmente estudada como um fenômeno mundial, porque permanecer nesse mundo da moda por muito tempo, isso é uma coisa muito incomum, não ocorre. Ela tem algo que eu diria, baseado nas suas crenças pessoais, ela tem crenças muito sólidas, e isso é muito importante. Ela tem uma autoconfiança muito grande. Nós temos que reverenciar, né? É importante. A próxima. Então, encerrando aqui com a nossa querida, amada Madre Teresa. É difícil falar sem se emocionar, pedindo desculpas à plateia. Nós estamos aqui por um motivo especial. Nós estamos todos integrados, estamos todos unidos. A bênção do feminino é por toda a Terra, todo o planeta. Madre Teresa representa esse símbolo de humanidade, de amor, de compaixão. Nós queremos agradecer e fazer vibrar no nosso coração, nos nossos corações, nas nossas mentes, esse mundo melhor. Nós somos responsáveis, nós somos semeadores, cada um de nós. Estamos aqui por um motivo, pela sincronicidade, pelo nosso amor, pelo respeito. Madre Teresa representa tudo isso. A minha gratidão, o meu abraço, o meu carinho, o meu muito obrigada. Eu tenho a honra de chamar agora, só para encerrar essa minha parte, a minha querida professora de dança, representando o feminino sagrado, a Karina Iman, que ela é coreógrafa, bailarina, professora de dança egípcia. Ela vai fazer uma breve representação para nós, com toda a sua beleza, trazendo esta questão maravilhosa do feminino sagrado. Muito obrigada.